Jam Session. A história de tocar na Bahia, começou de ser um lugar que eu já tinha ido algumas vezes para lá e é um lugar muito diferente, assim, de outros lugares que eu já fui. A gente estava a fim de viajar, assim, a gente já fazia uns 2 anos que não tirava férias e a gente achou que seria legal, assim, a gente levou tudo na raça, fomos de carro e não programamos nada, assim, não tinha nenhum show marcado, não tinha nada, assim, levamos instrumentos e ver o que ia rolar. Assim. Não tinha a ideia do clipe, né? Tipo, a gente só ia lá, levar os instrumentos, ficar de férias e tocar na praia. E aí a gente acabou arranjando uns shows na cidade, quando a gente fez o quê? 4 shows, 5 shows. 4, 5 shows. Lá em Caraíva, começamos fazendo show em casa, né? Tipo, a gente fez uma fogueira na frente, que as ruas lá são de areia, então é tranquilo. E aí começou a colar uma galera e nos próximos dias a gente já conseguiu pegar os bares e as casas lá do lugar mesmo e fazer os shows lá. E aí surgiu a ideia de fazer o clipe depois que a gente filmou toda a viagem com a GoPro. Então tinha tipo bastante material, a gente falou, a gente acabou tocando na aldeia indígena também, foi uma experiência legal. Vamos utilizar isso, né? Fazer uma edição aqui legal e usar como clipe. Esse dia foi na reserva indígena ali, que aconteceu porque a gente fez um show na porta de casa e a gente convidou todo mundo na praia assim e teve um cara que estava ficando na aldeia indígena, né? E aí ele viu o show, pirou e falou, pô, você tem que tocar lá porque os índios estão só com uma cultura de ouvir sertanejo, ouvir funk, axé, tipo, levar uma coisa diferente para os caras conhecerem. Os índios menores, você já sabe o que é uma banda de rock? Eles, não sabemos. Você já viu uma banda tocar ao vivo? Eles, não, nunca vimos uma banda tocar ao vivo. A gente começou com uma banda que a gente só improvisava, a gente entrava no estúdio e ficava 3 horas, às vezes, sem conversar, sem falar uma palavra, só tocando. E óbvio que de tanto tocar, umas músicas surgiram. E aí, certas músicas perdem assim, o sentido de improvisar, porque você quer improvisar, mas ela já vai para um lugar específico, assim, porque a nossa improvisação era livre na estrutura, assim, a estrutura da música era livre, então não tinha um caminho, assim, para onde ela fosse, ia rolar. E aí, como as músicas foram formatando, esse processo a gente acabou chegando nesse CD que já é um trabalho mais fechado, assim. Ao improvisar, você está colocando as suas influências ali no som, né? Então tem as influências nesse sentido, mas não que a gente tenha parado e falado, vamos escutar isso para fazer isso. Uma coisa que foi rolando e as músicas também surgiram de improvisações, né? Tula hoje em dia como rock psicodélico, mas acho que a gente vai bem além disso, assim. A gente trabalha muito com coisa eletrônica, com, sei lá, com ritmos mais dançantes. A gente, não sei, viaja. Um amigo nosso que fazia mapping, né?
pô, uma das primeiras pessoas acho que começou a fazer isso no Brasil. E a gente chamou ele para fazer um show com a gente, assim, ele foi na camaradagem, foi no improviso também, e a gente no improviso, assim, outra fase da banda. E, pô, a gente viu o material e falou, caralho, isso aqui é incrível, né? Um negócio que casa perfeitamente com o som e substitui, às vezes, a necessidade que o público tem de um vocal, entendeu? Vira... Nosso frontman talvez seja a projeção, assim, seja o lance visual, para a pessoa poder entrar nesse universo que a gente cria, assim. Toda banda precisa ter um CD, assim, é um cartão de visita essencial, assim, né, para ser levado a sério. E a gente já tinha essas músicas que já estavam fechadas, assim, não, sabe, não tinha mais onde criar elas, assim, e a gente, pô, sentiu a necessidade de criar um produto sério, assim. Eternizar as músicas mesmo, né, porque elas já chegaram num ponto que elas não iam mais crescer tanto assim, a gente vamos fechar essa parte para daí depois começar alguma outra coisa. Eu, pessoalmente, quando eu vou num show, eu acho meio sem graça, assim, ficar olhando o músico tocar. Eu prefiro fechar o olho e ter a experiência musical, ou então num show que tenha um lance visual e você possa entrar na parada. Mas é legal também ver um guitarrista fudido tocando, assim. O guitarrista da banda é bem enérgico, assim, ele tem uma presença de palco forte. Eu já sou um cara um pouco mais calmo. O baterista também tem já uma pegada mais forte. Mas acho que ao vivo o som é o mais importante pra gente. Shuffle. Músico que me influenciou bastante, que está me influenciando bastante, me influenciou aí nos últimos anos, acho que é o Miles Davis, porque foi um cara que transitou muito, mudou o jazz acho que umas 3 vezes pelo menos. E sei lá, o cara tem uma onda muito boa nos anos 60, 69, 71, que eu acho que vale a pena conferir, assim. Um músico que me influenciou bastante foi o Miles Davis e todos os músicos que tocaram com ele, de 65 até 70 e poucos. Em específico os tecladistas, né? Acho que o Herbie Hancock, o Keith Jarrett e o Joe Zainu são 3 que me influenciam bastante até hoje, assim, no jeito de tocar, no estilo que tem. E é isso. Escuta esse som. Escuta esse som. Parliament Motorboat Affair. É um disco muito bom, bastante uso de sintetizador, uns timbres bem bons e os arranjos de sopro são incríveis. Escuta esse som, Miles Runs the Voodoo Down, do CD Beaches Brew.